Olá, muito boa tarde, boa sexta-feira, são 15h30, hora de abrir as portas do consultório. Hoje vamos conversar sobre doenças hepáticas, vamos saber quais as principais doenças que podem envolver o nosso fígado, terapias também, sintomas e sinais e, sobretudo, saber as terapias do momento no que diz respeito à doença hepática. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre cancro da cabeça e pescoço. Vai, por isso, poder tirar as suas dúvidas na terceira parte do consultório sobre a especialidade de Oncologia. 225-083-204 é o número habitual para o qual pode e deve começar já a ligar para ficar inscrito na nossa lista de chamadas e então poder entrar em direto connosco na terceira parte. Pode também deixar comentários, sugestões ou também as suas questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. Paulo Carrolas, internista e membro do Núcleo de Estudos de Doenças do Fígado da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito boa tarde, Dr. Paulo. Hoje falamos então aqui da doença hepática, não é? Há mais do que uma patologia no que diz respeito a esta área da medicina, não é? Boa tarde. Há inúmeras patologias relacionadas com a doença hepática, desde etiologias víricas, etiologias autoimunes, toxicidade, é uma imensidão de doenças associadas a este órgão em especial. Antes de falarmos, se calhar, da doença hepática, se calhar caracterizávamos um bocadinho este órgão tão fundamental que é para nós o fígado. O fígado é um órgão que tem inúmeras funções, desde metabolização de compostos orgânicos, desde produção de proteínas, de substâncias que são fundamentais para o funcionamento de todo o organismo. Portanto, é um órgão que é vital e é insubstituível, desde mecanismos também de absorção, de todo o tubo digestivo, dos nutrientes que passam pelo intestino e que posteriormente passam pelo fígado e são metabolizados e absorvidos, portanto, e além disso também, associadamente também com funções da defesa do organismo, de inúmeras células envolvidas na imunidade do hospedeiro, portanto, tem inúmeras funções adstritas ao normal funcionamento do nosso corpo. Muito bem. Importa dizer que, havendo alguma coisa que prejudique o fígado, haverá sintomas logo de imediato, não é? Sim, poderá. Isso depende das causas de atingimento da doença hepática. A maior parte das vezes há sintomas associados, mas há inúmeras patologias que por vezes passam desapercebidas do ponto de vista de sintomas. Portanto, e só são detectadas se houver uma elevada suspeição clínica, quer por parte dos médicos de família ou dos médicos hospitalares que habitualmente acompanham os doentes, porque nem todas as doenças hepáticas, ab início, têm sintomas. Algumas delas constam de forma assintomática e é preciso pensar nelas. As formas sintomáticas habitualmente têm sintomas muito característicos, quando há um quadro de hepatite, de várias etiologias, habitualmente com náuseas, vômitos, mal-estar, pode surgir uma febre, a coloração amarela da pele e mucosas, portanto são sintomas clássicos de atingimento hepático do ponto de vista inflamatório, mas nem todas as doenças, e mesmo as mesmas doenças, podem também ter formas assintomáticas e não ser detectadas numa fase inicial. Portanto, há aqui especificidades muito, muito próprias e não se convém pôr tudo na mesma gaveta. O nosso povo, vamos dizer assim, nós, enquanto cultura, culturalmente diz-se muito, associa-se muito a doença hepática e o fígado, quando há algum problema, a situações relacionadas com a bebida, com o álcool. Tradicionalmente são duas ideias que surgem interligadas. Isto já não faz sentido nos dias de hoje, não é? Ainda faz sentido. E não faz sentido todo. Tem que se desmistificar. Temos que desmistificar um pouco a situação. É assim, ainda por cima estamos numa região, que é a região do Douro, que é uma região caracteristicamente com bom vinho, e habitualmente a doença alcoólica do fígado é uma doença muito prevalente e está muito enraizada na cultura da população e o consumo de álcool associado a isso. Agora, às vezes é um pouco difícil desmistificar até no seguimento dos doentes, em consulta, porque quando dizemos que tem uma doença hepática crónica ou que tem uma cirrose, habitualmente as pessoas associam imediatamente ao álcool. Dizem, mas eu nem bebo. Muitos doentes não bebem e têm doença hepática. Pronto, aí a questão da desmistificação é extremamente importante, não só para o doente, mas também pela estigmatização que isso depois tem na sociedade, porque um doente, quando transmite a algum conhecido ou familiar que tem uma doença hepática crónica, uma cirrose, a primeira reação do familiar é dizer que ele bebe.
Pronto, e às vezes essa ideia associada é errada, porque a etiologia da doença hepática, as causas de doença hepática crónica são inúmeras. O álcool, claro, tem uma prevalência muito elevada na nossa população e na nossa região em particular, e quando não está associada isoladamente, faz parte também de uma das causas associadamente da doença hepática, porque as doenças hepáticas muitas vezes são multifatoriais, portanto, existem várias etiologias, e o álcool em conjunto vai condicionar um agravamento da doença. Mas, de facto, é difícil desmistificar. Portanto, esta palavra, este conceito, esta patologia, então, se dissermos cirrose, automaticamente fígado, ou fígado, doença do fígado, cirrose e álcool. Portanto, isto é errado. Perguntava-lhe quais as principais doenças hepáticas no nosso país, quais as que têm mais prevalência, e se calhar caracterizávamos uma ou duas delas para tirarmos como exemplos, e obviamente temos que escolher algumas. Portanto, escolhemos as que têm maior incidência na população. Portanto, sem dúvida que uma das que tem maior incidência é o álcool. Portanto, eu trabalho numa região de Vila Real, portanto, que é uma região do Douro, com bastante, em que o consumo de álcool está bastante difundido na população, e é uma questão cultural também do nosso país. Portanto, uma das etiologias principais é o álcool, e é importante, de facto, fazermos uma intervenção importante, não só na redução de consumo, e eventualmente mesmo na abstinência total a esse composto. Depois existem inúmeras outras patologias, nomeadamente víricas. Aliás, tivemos há poucos dias o Dia Mundial das Hepatites, foi até apresentado o relatório na passada segunda-feira, nomeadamente a hepatite B e C, que neste momento também tem uma prevalência importante, embora somos um país, apesar de tudo, de baixa prevalência dessa doença. Temos doenças autoimunes também, doenças em que o organismo reage contra as estruturas celulares do fígado, que também são importantes e também têm a sua prevalência na nossa população. E depois destacava uma em especial, que é o chamado, neste momento, o fígado gordo não alcoólico, que é uma doença da civilização, é uma doença da atualidade, que está habitualmente associada à obesidade, à diabetes, a hábitos de vida não saudáveis, que neste momento também já é uma causa importante de doença hepática no nosso país. Existem outros países, nomeadamente os Estados Unidos, onde essa prevalência é mais elevada que a nossa, e já começa a ser uma causa muito importante nesses países de transplantação hepática, portanto tem um grande impacto, mas nós também, devido também a perdermos um pouco aquilo que é a chamada dieta mediterrânica, começamos também a adotar estilos de vida menos saudáveis, e essa entidade também, neste momento, acaba por também ter alguma importância e prevalência na nossa população. Nós, há pouco tempo, dedicámos aqui, em especial, alguns minutos largos do programa à questão do fígado gordo. Portanto, faz sentido fazer estes alertas, porque acaba por aparecer como uma consequência ou a par de patologias muito frequentes neste século XXI, que são a obesidade, nomeadamente, e a diabetes, não é? Sim, eu penso que sim. Depois arranja-se mais do que um problema, não é? Precisamente, porque depois é um conjunto de problemas que surgem, não é? Portanto, o fígado gordo não alcoólico surge nesse contexto, há um fundo genético também associado a isso, ao metabolismo, mas é praticamente uma doença da nossa civilização, portanto faz parte do estilo de vida que adotamos. E destacar aqui que o mais importante no acompanhamento e no seguimento destes doentes, de facto, é a intervenção no estilo de vida e exercício físico. Além do controle da diabetes, do colesterol, da obesidade, todos esses fatores que são importantes, aquilo que realmente faz a diferença depois no seguimento destes doentes é a alteração do estilo de vida do doente. Portanto, e é nessa componente, basicamente, que nós insistimos muito também na nossa consulta hospitalar, e é com base também nessa intervenção que obtemos os melhores resultados. Portanto, não existe uma terapêutica específica que se possa colocar num doente com fígado gordo e o problema está resolvido. Portanto, é um problema muito mais complexo e temos de ter uma intervenção muito mais abrangente. E tem que se perceber precisamente quem é aquele doente, não é, que está à vossa frente. Relativamente a tumores do fígado, estes são frequentes ou nem tanto assim em Portugal? A prevalência de Portugal é semelhante aos outros países. A nossa prevalência é muito similar aos outros países europeus. Habitualmente está associado às grandes causas de carcinoma hepatocelular. A grande causa principal é a cirrose hepática, de qualquer causa. Pronto, a cirrose hepática, que é a doença hepática... Cirrose quer dizer exatamente o quê? Para percebermos. Sim, a cirrose hepática consiste numa doença hepática já num estadio mais avançado, em que o fígado já tem muita fibrose
e já existe disfunção do órgão. O órgão já não funciona. Mas, portanto, são os vasos capilares que deixam de funcionar, é isso? Não é bem isso. Pronto. O que acontece é que o fígado é como se ficasse seco. Pronto, deixa de funcionar e há estruturas celulares no fígado que deixam de existir. E são substituídas por compostos, por fibrina, e o fígado acaba por depois deixar de funcionar. Na sequência desse desfuncionamento, depois há um conjunto de efeitos, de complicações que surgem decorrentes da cirrose, e a cirrose hepática só por si já é um fator de risco extremamente importante para carcinoma hepatocelular. Portanto, qualquer doente que tenha já esta doença hepática em fase avançada já vai ser observado e seguido. Tem que ter uma vigilância apertada em consulta, porque o risco é extremamente elevado. As causas mais comuns que temos neste momento são as hepatites víricas, aliás, é bem sabido, nomeadamente hepatite C, hepatite B. Temos o álcool, também com grande componente associado a estas causas. Portanto, normalmente, um tumor do fígado vem depois de uma dessas doenças, é isso? Precisamente. Temos formas também, o carcinoma hepatocelular pode surgir mesmo sem existir estes fatores, mas é extremamente raro. Quando ele surge, habitualmente surge num contexto de uma doença hepática avançada ou, eventualmente, pode surgir uma doença hepática mais precoce em associação com a infecção vírica. Portanto, os próprios vírus, a infecção de hepatite B, hepatite C, crónica, condicionam o aumento do risco de carcinoma hepatocelular. E no caso de ser descoberto, então, um cancro do fígado, não é? Vamos dizer assim, o que é possível fazer atualmente? É assim, nós neste momento temos já várias opções. Até uns anos atrás, até há cerca de 2, 3 anos, estávamos limitados basicamente a técnicas locais e um composto que não é bem quimioterapia, é um inibidor que atua a nível do fígado num estádio mais avançado, e a transplantação hepática, se possível. Neste momento, além dessas técnicas logo originais, temos já uma panóplia também de medicamentos, portanto, chamada imunoterapia. Neste momento está muito em investigação ainda, mas que já há algumas utilizações e com resultados bastante bons. Mas é uma área que está em extrema investigação, porque o carcinoma hepatocelular tem uma genética extremamente diversa. Portanto, não é um tumor semelhante a um tumor do cólon, não é um tumor do estômago, em que sabemos que é um adenocarcinoma, com determinado tipo de características. O carcinoma hepatocelular é um bocadinho mais complexo do ponto de vista genético. Portanto, torna-se também mais complexo também depois identificar agentes de medicação, de quimioterapia, que possam eventualmente ser eficazes. Destacava aqui que é extremamente importante o seguimento destes doentes, principalmente o diagnóstico em fases mais precoces. Nós temos fases de identificação de carcinoma hepatocelular que são potencialmente curativas, quando os tumores são pequenos, habitualmente até 1 centímetro, até 2 centímetros, eventualmente temos técnicas que podem ser curativas. Portanto, e daí que é extremamente importante termos o diagnóstico precoce dos doentes, e os doentes que têm doença hepática crónica, lá está, têm que ter um seguimento mais apertado, habitualmente em consultas especializadas, precisamente para termos essa identificação o mais precoce possível. Agora, em termos de diagnóstico, como é que se pode então fazer esta avaliação da doença hepática? Deduzo que tem que haver aqui, não se pode fazer uma biópsia, não é? Ao fígado. Antigamente a definição de cirrose era histológica. Quando nós, há uns anos atrás, quando estudei na faculdade, dizia só podíamos afirmar uma cirrose hepática, uma fibrose hepática avançada, se tivéssemos uma biópsia hepática. Hoje em dia o paradigma mudou. Portanto, nós podemos identificar a doença hepática avançada com base em sinais clínicos do doente. Habitualmente já há sinais de evidência que o fígado não funciona, as varizes no estômago, a circulação colateral na barriga, pronto, a ascite, que é o aumento do perímetro abdominal com líquido intraabdominal. Habitualmente são alterações clínicas que nós objetivamos e que já fundamentam esse diagnóstico de cirrose hepática. E temos também hoje algumas técnicas não invasivas, das quais destaco o fibroscan, a elastrografia, que é basicamente como se fosse um aparelho de ecografia que nos permite medir a elasticidade do fígado. Pronto, e essa medição não invasiva dá-nos uma inferência muito concreta do estadio em que o doente está. Isso é feito logo na primeira consulta com o doente. Portanto, nem estamos a falar de um diagnóstico muito difícil de fazer. Não é difícil. Nem doloroso, tampouco, não é? Não. Portanto, estamos a falar de um diagnóstico bastante assertivo. Agora, as pessoas têm que terem atenção aos fatores de risco, não é? E também a seção ou não uma população de risco. Temos aqui marcadamente uma população de risco para desenvolver doença hepática ou não? Eu penso que sim. Portanto, nós temos, além do alcoolismo, temos também a identificação que é importante de doentes com infecção crónica por hepatite B e C.
Pronto, daí que é importante não só a nível hospitalar, mas também a nível da medicina geral e familiar, esta sensibilização, portanto, até no despiste, ao início destas situações e no encaminhamento, quando é necessário, para a consulta hospitalar. Portanto, é extremamente importante a identificação destes fatores de risco, portanto, do álcool, da obesidade, da diabetes. Em consultas de diabetes, os colegas que fazem essa consulta também têm já essa sensibilidade quando identificam alterações hepáticas de nos enviar os doentes, porque existe um risco associado também do chamado fígado gordo, e o fígado gordo pode levar a cirrose, como expliquei há bocadinho, e pode levar a cancro, e pode levar a transplantação. Portanto, temos que atuar o mais precocemente possível em todos estes fatores. É extremamente importante. No que diz respeito ao transplante de fígado, que é quando já não há mais nada a fazer, certo? Uhum. Sim. Quando é que se opta por transplantar? O transplante de fígado é sempre o último recurso disponível. De tudo isto, não é? De tudo Portanto, isto. É o último tratamento. E habitualmente não é um processo tão simples como possa parecer, portanto às vezes também é importante até junto às famílias e dos próprios doentes desmistificar um pouco o que é o transplante hepático. O transplante hepático é uma técnica cirúrgica extremamente complexa, que tem riscos associados inerentes ao próprio ato cirúrgico e no pós-operatório imediato e condiciona toda a vida do doente. Pronto, é um doente que a partir do momento que é transplantado tem uma vida, pode ter uma vida praticamente normal, mas condicionada porque vai ficar imunodeprimido, vai fazer medicação imunossupressora para o resto da vida e vai ter que ter uma vigilância muito apertada. Mas a indicação de transplantação hepática, habitualmente, e nós fazemos isso na nossa unidade, os doentes têm que ser devidamente estudados, porque temos que fazer não é um check-up, mas uma avaliação global e exaustiva do doente, excluir patologia tumoral, avaliar a função cardíaca. Portanto, há todo um conjunto de processos que são feitos antes do doente poder ser elegível para uma transplantação hepática. Por isso é que normalmente se diz que, de facto, o transplante de fígado é talvez o mais complexo de todos. Não sei se será o mais complexo, mas é complexo do ponto de vista não só de avaliação e de colocação em lista de espera, até a colocação em lista é um processo moroso, não há, a não ser em situações de falência hepática aguda, mas habitualmente nos doentes que seguimos, até entre o doente ser um doente potencialmente elegível até estar em lista de transplantação, há sempre um lapso de tempo que medeia essa situação e depois de estar em lista de espera depende dos centros e da disponibilidade de órgãos para poder ser transplantado. Depois dentro das listas também temos alguns critérios de referenciação e de urgência. Portanto, eles podem passar para fases mais urgentes ou menos urgentes de acordo com a situação clínica do doente. Mas é sempre a última alternativa. Portanto, mas é um transplante com elevado grau de potencial rejeição, certo? De rejeição, pronto, é um órgão que, apesar de tudo, se adapta bem? Adapta bem. O grande problema do transplante hepático são as complicações operatórias e pós-operatórias decorrentes do próprio processo, que é complexo. Por isso é que às vezes é importante falar dos assuntos, porque há muitos mitos à volta das doenças, das formas curativas e, portanto, importa desmistificar. Portanto, aqui no transplante do fígado não é propriamente o risco de rejeição, mas sim, como dizia, as complicações que podem existir pré e pós-operatórias. Precisamente, até porque é um órgão que, apesar de tudo, temos doentes transplantados já com 10, 20 anos de sobrevida. E também evoluiu, não é? Foi um tipo de cirurgia que evoluiu no nosso país. Evoluiu bastante e nós, nesse aspecto da transplantação hepática, também somos um pouco pioneiros. Portanto, tivemos o primeiro transplante em Coimbra, já há muitos anos atrás, e fomos um pouco pioneiros também nessa matéria. Portanto, é um transplante que está em constante atualização e evolução. O que importa, de facto, é desmistificar um pouco a panaceia, porque habitualmente, e nós abordamos muito essas situações, quando o doente está numa fase avançada, fala-se logo no transplante. Portanto, o transplante, de facto, é uma solução para o doente, mas a função das nossas consultas e da nossa avaliação é precisamente evitar que o doente chegue a essa fase e manter o doente o mais possível com o seu órgão nativo e manter a qualidade de vida do doente sem necessidade de transplantação. Quando essa necessidade surge, temos que fazer então essa avaliação que é exaustiva, e explicar todos os riscos inerentes associados ao próprio procedimento e ao pós-transplante também. Agora, porque às vezes são conceitos que podem ficar numa zona cinzenta, exatamente quando é que se pode dizer que uma pessoa já ultrapassou o nível normal de consumo de álcool? Porque isto é importante para as pessoas se avaliarem, fazerem
uma introspecção e pensarem assim, não, eu se calhar aqui já estou no limite, portanto tenho que estar atento à doença hepática. Portanto, quando às vezes se diz, mas os médicos até recomendam um copo de vinho à refeição, etc, etc, quando é que estamos a falar de alcoolismo? São definições um bocadinho difíceis de dar. Portanto, o consumo de álcool, em termos de toxicidade, é variável do homem para a mulher. Portanto, a mulher, por exemplo, tolera muito pior o álcool que o homem. A metabolização hepática da mulher relativamente à questão do álcool é inferior à do homem, que significa portanto, logo que aí, o homem pode beber ligeiramente quase o dobro do que a mulher bebe, com o mesmo tipo de impacto a nível hepático. Aí estamos a falar de quantidades muito ínfimas, que habitualmente na nossa cultura são quantidades que ninguém pensam que é quantidade muito baixa, estamos a falar de 20 gramas na mulher, 40 gramas no homem, o que dará 1 ou 2 copos no homem, 1 copo na mulher. Portanto, se a gente disser uma coisa destas a um doente, diz, olha-me Deus, ninguém bebe essa quantidade, não é? Porque habitualmente o impacto, ou pelo menos quem bebe diariamente, bebe muito mais que isso. Mas esta quantidade é a quantidade que é considerada a quantidade não terá mas efeito, por dia, por dia, doutor? sim, no máximo. Todos os doentes que tenham um consumo médio superior a esta quantidade potencialmente estão em risco de ter doença hepática. Portanto, cientificamente é isso é este valor, mas depois também temos que considerar que, além destes fatores, há outros, nomeadamente a obesidade, a diabetes, e se o doente já tiver também, associadamente, um fígado gordo não alcoólico, se associar o alcoolismo também ao seu estilo de vida, claro que a potencialidade, mesmo sendo uma quantidade mais baixa, a potencialidade de ter doença hepática crónica é muito superior. Portanto, tudo tem que ser individualizado de acordo com o doente que temos à nossa frente. E na dúvida, então, procurar ajuda para fazer esta avaliação e saber se há aqui necessidade, então, de pesquisar uma doença hepática, fazer os exames necessários. Falámos também do transplante. São pacientes que necessitam de tomar medicação depois do transplante para toda a vida? Sim, depois da transplantação são doentes que têm que fazer sempre imunossupressão eternamente. Portanto, há um conjunto de medicação que eles obrigatoriamente têm que tomar, têm que ter cuidados associados com as infecções, porque são doentes que estão mais sujeitos a infecções, são doentes que estão mais sujeitos a doenças tumorais, porque o sistema imunitário está mais deprimido, e portanto são doentes que têm que ter uma vigilância associada a este procedimento muito mais apertada, portanto uma ligação muito forte ao centro de transplantação. Lá está, porque não é só... Portanto, a doença hepática não termina no transplante. Portanto, depois do transplante é uma outra etapa que começa... É como se fosse uma... Aliás, não é como se fosse, é uma doença crónica, é uma doença crónica que passa por várias etapas e não fica resolvida com o transplante. Portanto, com o transplante, o doente fica com um fígado bom, novo, passa a expressão, mas pronto, ele é um doente que passou mais uma etapa e tem que continuar o seu seguimento e acompanhamento. Muito bem. Portanto, relembrar aqui a importância do nosso fígado e o manter saudável, não é? E da importância que ele tem para todos os outros sistemas do nosso corpo. Agradecer a presença aqui do Dr. Paulo Carrolas, uma vez mais aqui no consultório. Obrigado. Nós seguimos para intervalo. A seguir falamos sobre oncologia. Até já.